Pessoal, vamos fazer agora questões sobre atos administrativos. Então, concentre aí, pessoal de casa também. Vamos testar os nossos conhecimentos na aula de hoje. Pessoal, questão certa da próxima prova, tá? Vai ter uma questão de ato. Ó, concurso de 2017, agente da Polícia Civil. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos atos. Tá? Então, essa questão que eu falei para vocês saiu fora da curva. A FEPES não tinha o histórico de cobrar a classificação dos atos. Tinha tido uma única questão, bem lá atrás, no concurso de auditor fiscal, que tinha sido lá em 2010. Mas ela veio e trouxe. Tá? Então, vamos lá. Ó. Letra A. Os atos gerais são aqueles que se pressupõem a regular situações jurídicas concretas, como uma licença para construir. Um ato geral é para uma situação concreta? Não, um ato geral é erga omnes, é para todos, né? Então aí está o erro. Letra B. Denomina-se ato de gestão. Ato de gestão seria um contrato de aluguel de um órgão público. Denomina-se ato de gestão aqueles que se caracterizam pelo poder de coerção. Quem é que eu pedi para vocês memorizar que tem poder de coerção, de império? Poder extroverso do Estado. Esse aqui, ó, é de poder de coerção. A desapropriação é um poder de coerção, bem forte. Tá? Poder de império. Tá? Fechou? Então, ó, qual o erro ali? Não é um ato de gestão, é um ato de império o erro ali. Tá? Letra C. Os atos revogáveis. Olha só, revogação e anulação aparecendo aí, ó. Os atos revogáveis são aqueles que a administração pode expurgar do mundo jurídico por razões meramente administrativas. Não é por razões meramente administrativas, é por razões de conveniência e oportunidade, tá? Então essa meio... Aliás, não, essa aqui tá certo. Essa aqui tá certa, razões meramente administrativas, conveniência e oportunidade. Tá certo. Beleza. Letra D agora. Tava pensando em anulação e falando em revogação. Letra D. Os atos discricionários são aqueles que o agente público pratica produzindo os elementos que a lei previamente estabelece, sem margem de escolha de liberdade para avaliação da conduta. Quem que não tem margem de escolha? O vinculado, né? O vinculado é aquele que não tem margem de escolha. Ó. Vinculado é aquele que não tem margem de escolha. E letra E, são atos declaratórios aqueles que alteram uma relação jurídica, modificando, criando ou extinguindo. São os atos constitutivos. Tá? Ato declaratório é aquele apenas que reconhece uma situação, né? Que declara uma determinada situação. Tá? Vamos lá, então. Resposta certa é letra C. Né? Então, atos revogáveis são aqueles que a administração pode expurgar do mundo jurídico por razões meramente administrativas, ou seja, conveniência e oportunidade. É o mérito administrativo. Próxima questão agora, questão de escrivão da Polícia Civil. A respeito da invalidação dos atos administrativos. Então, invalidação é legalidade, né? Quando ela vai puxar uma questão de invalidação, ela vai querer saber anulação, revogação, quem pode, e vai puxar a convalidação também. Tá? Vai estar tudo misturado aí. Vamos lá, então. Letra A. A invalidação do ato administrativo opera efeito ex nunc. Ex tunc, né? O direito da administração de anular os atos administrativos praticados com ofensa à lei decai em 5 anos, não em 10 anos, né? Letra C. O ato administrativo acometido de vício de legalidade poderá ser invalidado pelo Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Gabarito, né? Letra D. A invalidação é um instrumento jurídico que permite a retirada de um ato do mundo jurídico por razões de conveniência e oportunidade, por razões de legalidade. E letra E, ó, vai vir a convalidação. Letra E, a convalidação é o processo de que se vale a administração para aproveitamento de atos administrativos com vícios superáveis, como é o típico dos atos nulos e dos atos anuláveis. Até a vírgula está perfeito. Até a vírgula aqui, perfeito. O erro é que não é nos atos nulos, é só nos atos anuláveis. Por isso que eu já coloquei aqui para vocês, ó. Ato anulável
que pode ser convalidado. O ato nulo, não. O ato nulo tem que anular. Certo? Então, o erro aqui é só no ato nulo. Tá? Então, não marquei ali as palavras erradas, mas é isso aí. Próxima questão agora, ó, 2016, socioeducativo. Tá? Então, vamos enfrentar isso daqui na prova, né? O Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem praticar atos administrativos. Certo, né? Apenas as pessoas jurídicas de direito público podem praticar atos administrativos. De direito público, de direito privado, inclusive um particular colaborador de serviço público. Tá? Os concessionários e permissionários. Aqueles que façam as vezes do Estado. O ato administrativo não pode ser objeto de controle judicial. Pode. O ato administrativo discricionário dispensa motivação. Todo ato tem que ser motivado, exceto nomeação e exoneração do CC. E letra E, o ato administrativo não exige uma forma específica. Agora a gente já sabe. O ato específico exige uma forma específica. Tá? Então, ó, gabarito da FEPES aqui, ó, exige uma forma específica. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, o cara não precisava nem estudar para essa prova, praticamente aqui, ó. Apenas, não, dispensa e não. Tá? Cuide das palavras, ó. Ou seja, inserir um termo no meio, né, para deixar errado, tá? Fique de olho nisso. Na dúvida, né, eu tô entre uma e outra, inserir um termo ali no meio, né? Vai chutar, chuta naquela que não tem. Vamos lá, próxima. Agente socioeducativo 2013, tá? Todo ato administrativo é autoexecutório. Todo ato administrativo é autoexecutório? Não, né? Tem a cobrança de multa que não é. A anulação do ato administrativo retira do mundo jurídico todos os seus efeitos desde a sua criação. Verdade, ex tunc, né? Retroage. O ato administrativo, mesmo que... Vou botar aqui para a gente já enxergar os erros. O ato administrativo, mesmo que conflitue com princípios legais, terá a eficácia e razão da presunção de legitimidade. Todo ato se presume legítimo. Todo ato se presume de acordo com a lei. Agora, não é porque ele está de acordo com a lei que eu não preciso respeitar os princípios, né? Então, não vai se presumir sempre. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, nomeação de um parente. Você presume legítimo? Até que eu prove ali que houve um nepotismo. Tá? Letra D. Apenas o Poder Judiciário pode revogar ato administrativo. O Judiciário não revoga, né? O Judiciário só anula. A administração jamais poderá revogar ou anular um ato. Não, ela revoga e anula. Certo? Então, vejo que começou já a ficar manjada a coisa, né? Vamos para a próxima questão. Questão aqui da JUSESC, da Junta Comercial. Assinale a alternativa correta em relação aos atributos. Quais são os atributos do ato? Patie, tá? Então, finalidade é atributo? Forma e objeto? Supremacia? Não, né? Ali, letra C. Competência, forma, finalidade? Não, também, né? Imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Tá aí o gabarito, né? Os outros ele botou com os requisitos do ato. Próxima questão. Advogado da Fátima, 2012. A propósito dos atos. Atos administrativos ilegais são convalidados com a sua publicação? Não. Eles precisam ser serviços sanáveis, né? Apenas nessas hipóteses, e precisa ter um processo com justificação, etc. e tal. Letra B. A concessão de aposentadoria compulsória é um exemplo de ato vinculado. Gabarito, né? Letra C. O ato administrativos ilegais podem ser revogados, podem ser anulados, né? Letra D. Atos administrativos discricionários praticados por agentes incompetentes podem ser revogados. Quando o agente é incompetente, eu tenho um vício na competência, essa parte é vinculada. Eu só posso anular. Tá? Vício na competência aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se não for uma competência exclusiva, o vício aqui, ó, pode anular. Desde que não seja uma competência exclusiva. Tá? Então precisa fazer essa análise aqui, ó. Isso acontece na forma e na competência.
Eu tenho que ver se pode ou não pode. Os outros não tem salvação. Próximo, a letra E, a moralidade como elemento integrante do mérito não pode ser aferida pelo Poder Judiciário. Imagina se o Judiciário não vai ver a moralidade. Né? Claro que vai, né? É questão de legalidade. Analisar princípios é questão de legalidade e legitimidade. Então, cabe ao Judiciário, sim. Próxima questão, auditor fiscal do Estado, aí, 2010. Ao contrário dos atos jurídicos entre particulares, o ato administrativo é insuscetível de convalidação. Errado, né? Ele pode ser. A convalidação é o suprimento da validade do ato ilegal com efeito ex nunc. É o mesmo efeito da anulação e é ex tunc. Os atos administrativos podem, em virtude de lei, ser anulados pela própria administração quando eivados de ilegalidade. Tá bonita, né? E revogação, quando o ato administrativo opera efeito ex nunc, não ex tunc. A nulidade do ato decorre da sua anulação, não da sua revogação. Próxima questão. Questão agora de Defensor Público 2012, hein? Concurso do professor Renan, que vai dar aula para vocês, passou. A revogação é a modalidade de extinção do ato administrativo com efeito ex tunc. Ex nunc, né? A autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros. Se impõe a terceiros é império, né? Então tá errado. Não se confundem motivo e motivação. Verdade. Não se confundem motivo e motivação, tá? Aí o que ela diz ali? Esta, ou seja, a motivação, integra o conceito de forma. Verdade. Motivação integra o conceito de forma, tá? E, continuando ali, o motivo é um elemento do ato. Certo, né? Gabarito. Tá? Agora vamos ver a letra D. A análise do mérito constitui um aspecto relevante, tanto no ato discricionário quanto no ato vinculado. No vinculado eu não analiso o mérito. Não tem mérito, né? Letra E. A anulação dos atos, enquanto a anulação dos atos administrativos compete apenas ao Poder Judiciário, a revogação somente à administração. Não, né? Anulação os dois, revogação apenas à administração. Está invertido. Próxima questão. Questão de advogado da Celesc 2011. A autoexecutoriedade afasta a apreciação do Poder Judiciário. Essa é maldosa. O que é autoexecutoriedade? Significa que a administração pública atua independente do Poder Judiciário. Agora, se ela usou de poder, afasta a análise do Poder Judiciário? Não. Então, há maldade nessa frase aqui, tá? Ela não afasta a apreciação. Lembre que sempre o Poder Judiciário vai poder apreciar os atos, quanto legalidade. Então o erro está é uma maldade aqui mesmo, tá? Questão de advogada da Celesc. O ato administrativo é de edição exclusiva do Poder Executivo. Executivo, Legislativo, Judiciário e concessionário. Tá. A convalidação pode incidir sobre atos vinculados ou discricionários e opera efeitos futuros ou efeitos passados, tá? Quando é que eu tenho, e vocês viram que eu não precisei classificar, qualquer ato pode ser convalidado, desde, né, que seja sanável o vício. E letra D, olha a letra D, ato complexo é um único ato integrado por manifestações homogêneas de vontades de órgãos diversos. E aí? Vamos lá, vamos lembrar do segundo grau. O que é uma mistura homogênea? Lembram? O que eu faço? Vamos fazer aí um leite com Nescau. Se eu colocar pouco leite, ficou homogêneo? Não. Se eu botar muito Nescau, não. Então o que é uma mistura homogênea? Que eu misturo os dois ali e que gera um único ato. É um ato complexo isso? Sim. Duas vontades que se fundem num único ato. Qual a maldade ali, né? Ela usou ali, ó, vontades homogêneas. Claro que tem que ser homogêneas as vontades. Vamos pensar o seguinte, para aposentar o servidor, o Estado tem que concordar e o Tribunal de Contas tem que concordar. Essa mistura tem que ser homogênea. Se tiver mais um que o outro, já não é mais homogêneo. Tá entendendo? Então, tem que os dois concordar para virar uma mistura só.
Essa aí foi maldade, né? O cara tem que interpretar aí o... Mas, beleza. Sacanagem. Tinha que ter uma sacanagem. Essa aqui foi sacanagem mesmo, tá? E ó, olha a letra E. Só que vocês já foram meus alunos aqui, dava para ter eliminado a letra A, a letra B e a letra C. Agora vamos eliminar a letra E. O objeto do ato é a sua situação de fato ou de direito. Qual é o elemento que é a situação de fato ou de direito? Vamos lá. É o motivo. É os dois que eu pedi para vocês memorizar, ó. Motivo, razão de fato ou de direito, objeto é o conteúdo. Então, ó, tá? O gabarito tá ali, ó. Não é o objeto que é a razão de fato, é o motivo. Maldadezinha, né? Mas faz parte de enfrentar a nossa banca querida aí. Essa questão eu vou pular aqui. Deixa eu só... essa aqui dá para fazer só uma questão ali que eu vou pular, tá? Olha só, questão do auditor fiscal do Estado 2010. Atos administrativos... Olha só essa aqui. Já pensou se cair uma 10 para você? Olha só, atos administrativos são declarações de vontade do Estado ou de quem lhes faça às vezes. Nossa, né? Essa aí chega... Que bom, né? Atos administrativos dispensam de norma jurídica para assegurar ou criar direitos. Não, elas não dispensam, precisa de lei para criar ou extinguir direito, né? Então, o prescindível é dispensa, então tá errado aqui, né? O ato administrativo normativo são típicos exemplos de ato de efeito abstrato e não de efeito concreto. De novo, mais uma vez aqui. Atos administrativos se equiparam hierarquicamente à lei. Vamos lá, primeiro dia de aula. Lembra do desenho que eu fiz? O ato estava equiparado à lei ou estava bem embaixo? Bem embaixo. Tá? Então não são equiparados. E, letra E, somente os atos administrativos normativos se equiparam à lei. Está errado, tá? O ato administrativo normativo não está equiparado à lei. Agora eu vou fazer uma pergunta bem de seleção. Lembra da nossa pirâmide do Kelsey aqui? Como é que eu fiz? Constituição, leis, atos normativos, que seriam os decretos aqui, e aqui os atos administrativos. Existe algum ato normativo, algum ato administrativo da espécie normativa que está equiparado à lei? Isso que eu queria ouvir. Decreto autônomo. É o único que está equiparado à lei. Único, que sobe um degrauzinho a mais. Excelente questão essa aqui. Tá? Já pensou se vem uma questão dessa? Tá? O único que se equipara à lei é o decreto autônomo. Todos os demais estão para baixo, então não cai numa charadinha dessa. Vejam, claro, que essa questão é uma prova de auditor fiscal. O auditor fiscal já sai ganhando 20 mil por mês, né? Então tem que separar bem, tá? E a última questão, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse aqui dá para pular. Pessoal, só isso aqui para vocês dormir bem. Só conceito, olha só. Essa aqui para dormir feliz da vida. Advogado da Prefeitura de Palhoça. Letra número 1 e a número 4 estão certas. Imperatividade. Imperatividade é o atributo do ato pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiro, né, independente da sua vontade, tá certo? Império, impor. Império, o rei. Fechou, tá? Agora olha a letra, o número 4. Convalidação é o ato pelo qual é suprimido um vício, um vício ilegal, com efeitos retroativos à data que foi praticado, ou seja, efeito ex tunc. Tá, agora vamos, olha o número 2 ali, ó. Essa aqui, bem provável que venha se repetir na prova de vocês, ó. O objeto ou o conteúdo do ato é o pressuposto, é a razão de fato ou de direito, que serve como fundamento do ato. Inverteu de novo aqui. Tá? É isso aí, eles vão inverter. E olha o do ato composto ali, ó. O ato administrativo composto é aquele que resulta da manifestação de dois órgãos que se fundem numa única vontade. Como é que é o nome desse ato? Complexo. Vamos para casa, bom final de semana e fique com Deus.